devido a essa pandemia, o que ela tem causado, impacto econômico, impacto social, impacto nos empregos, sem falar a tensão que causa nas pessoas, tanto de notícia ruim, né, todos os dias, que infelizmente a situação é ruim. Mas agora também temos uma preocupação maior com a segurança pública, como se já não bastasse, né, que a nossa segurança pública já não é como deveria ser. Agora muitos presidiários foram soltos, então eu gostaria que tu falasse um pouco com a gente sobre essa pauta. Pois é uma situação que vem me preocupando bastante também, Lennon, porque teve uma resolução do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, indicando que as varas criminais começassem a fazer a liberação de presos que fossem do grupo de risco para eles cumprirem as suas penas em casa, em prisão domiciliar. Então, presos que tinham doenças crônicas, doença respiratória, doença cardiovascular, que tinha diabetes, que tinha qualquer tipo de doença que possa vir a causar problema para eles caso adquirisse o coronavírus, começou a se indicar que eles fossem soltos. E isso começou a acontecer aqui no Rio Grande do Sul, e pelos últimos números que eu consegui ter acesso, quase cerca de 4 mil presos foram soltos aqui no estado por conta disso. E o grande problema disso, Lennon, é que o Conselho Regional de Medicina, que é o órgão que deveria opinar sobre essas questões sanitárias, que deveria ser ouvido sobre essas questões sanitárias, diz e afirma que na realidade não é melhor para o preso, nem para o sistema de saúde como um todo, nem para o sistema carcerário como um todo, sair da prisão caso tenha essas doenças crônicas, porque ele vai ir para a rua e a chance dele adquirir o vírus na rua é muito maior, sem contar todo o risco que isso causa a toda a sociedade, que já está passando por um problema muito grave, como vocês estavam mencionando aí antes. Já não basta o problema de saúde, já não basta o problema do vírus. O efeito colateral dos isolamentos sociais, das quarentenas, é justamente a parada econômica e o colapso econômico e a perda de empregos e o problema, todo o problema que isso gera na economia e na vida das pessoas. A economia nada mais é do que a pessoa ter dinheiro no bolso de poder ir comprar alguma coisa para ela, para a família dela, alimentação para ela, para os filhos. É isso que é economia, né? Se engana muito quem acha que economia é uma coisa que está distante de nós e que só os políticos falam e que se fala na TV. Economia é o dia a dia, né? Então, apesar de ter todo esse problema disso, ainda agora a justiça está soltando esses presos, e agora a gente tem um problema da segurança pública ainda, com gente condenada por os mais diversos crimes saindo da cadeia por conta dessa indicação ridícula do CNJ, quando o próprio Conselho Regional de Medicina diz o contrário. E aí agora eu acabei descobrindo, depois de um tempo, não sei se chegou a ver as notícias aí dos veículos de comunicação da capital, dizendo que alguns presos foram recapturados e se descobriu que muitos deles saíram com atestados falsos. Então o cara vai lá, conseguiu um atestado falso, apresentou, conseguiu sair da cadeia e voltou a cometer crime na rua. Então tu imagina o caos que isso pode gerar, né, Leandro? Deputado, este que foi preso com atestados falsos, ele é presidiário aqui de Camaquã. É daí de Camaquã? Isso não sabia. Daqui de Camaquã. É um cara investigado por homicídio, né? Exatamente, o caso aconteceu aqui na cidade, deu bastante repercussão esse caso. Tu imagina, isso me faz pensar, né? A pessoa que está presa, que está sendo investigada por um crime, a ponto de estar preso no Brasil, porque tu ser preso no Brasil não é algo tão fácil assim, né? Tu tem que cometer alguma coisa grave para tu ser preso no Brasil. O cara que está preso, será que ele vai ter algum constrangimento em apresentar um atestado falso para poder sair? Será que é uma pessoa que tem uma moral ilibada e uma índole boa a ponto de pensar, não vou apresentar atestado falso? Certamente deve ter outras pessoas que fizeram isso também. Certamente a população que já tem os problemas aí para se preocupar do dia a dia está correndo mais risco agora com essas quase 4 mil pessoas soltas na rua, né, cara? Uma situação muito ruim, muito complicada, que não dá pra gente achar normal e achar que é correto. E aí tem gente que pergunta, Leno, o que os deputados fazem? O que o governador não vai fazer alguma coisa? Só que o grande problema disso é que o governador, ele tem a responsabilidade do sistema carcerário da porta para dentro. O Poder Executivo, ele administra a parte de dentro da cadeia, mas quem manda prender e quem manda soltar é o Poder Judiciário. Não é a Assembleia Legislativa, não é o governador do Estado, são os juízes, são os desembargadores, são eles que decidem quem entra e quem sai. Realmente E aí acaba a população que deveria estar solta nas ruas, acaba tendo que ficar presa em casa para os presidiários ficarem soltos na rua. Olha, é bem complicado. A gente estava conversando aqui antes, parece que o mundo conspira para o brasileiro ter dificuldade, né? Eu estava ouvindo vocês aí. Uma situação bem complicada. E também situação complicada, situação financeira,
né, do Estado, que já é complicado normalmente. O Estado vem endividado há muito tempo, tanto que os servidores públicos têm salários parcelados há muito tempo. Mas o que me chamou a atenção é que a bancada do Novo está propondo um corte salarial nos salários dos deputados da Assembleia Legislativa, é isso mesmo? Ainda não se definiu qual vai ser o projeto, né, Leno? O Fábio comentou que nós estamos estudando a possibilidade, conversando com deputados, principalmente da Frente Parlamentar de Combate aos Privilégios, já deve ter ouvido falar, já deve ter noticiado, inclusive, né? É uma frente formada por diversos deputados dos mais diversos partidos, que tem essa linha de busca do que é justo, do que é correto, buscar acabar com privilégios. O Fábio comentou sobre isso, eu também estou falando sobre isso, porque é algo que a gente tem que levantar e tem que trazer. Ainda não se tem uma proposta pronta, a gente não sabe exatamente se vai ser 30, se vai ser 20, se vai ser 40, mais ou menos 30 é o número que foi aprovado lá na Assembleia Legislativa de São Paulo, então um balizador muito bom, assim, vai ser por volta disso. E isso, claro, tem que ser acertado com esses outros deputados, porque não é uma proposta simplesmente nossa, que a gente vem, que a gente vai fazer sozinho, não, a gente quer construir com todo mundo, porque é um sacrifício de todos, né, Lennon? É uma coisa que todo mundo tem que estar ciente, tem que participar, porque a consequência disso é bem clara, é bem evidente. Se o Estado está com problemas financeiros, ele tem que reduzir seus gastos. Caso ele não reduza seus gastos, ele vai ter que encontrar dinheiro em algum lugar, e esse lugar, né, adivinha, onde é que vai ser, onde é que o Estado vai ter que buscar dinheiro. Realmente, sempre estoura do lado mais fraco essa corda, né? Infelizmente. Exatamente, então a gente tem que buscar reduzir as despesas, e tendo em vista que a imensa maioria das despesas do governo é pagamento de salários, mais de 80% dos gastos governamentais são com os salários. Se a gente quiser ter um impacto grande, a gente tem que ter um corte de salários. Mas, assim, não faz sentido, seria até um pouco demagógico, um pouco populista da minha parte, de um ou outro deputado, simplesmente nós abrirmos mão de 30%, 20%, aí vai economizar ali no final do mês 20, 30, 40 mil, dependendo de quantos deputados forem, e deu, não resolve o problema, e alguns ganham louros por isso, mas não se resolve a situação. A gente tem que ter uma busca de fazer um corte em todos. Todos que podem pagar, claro, que ganham salários mais altos, não vamos tentar buscar o servidor público ali que ganha mil e poucos reais, claro que não é esse o objetivo. O objetivo é pegar aqueles que ganham mais, 20 mil, 15 mil, 30 mil, essas pessoas podem ficar durante 2, 3 meses recebendo menos 20%, 30%, não vai fazer falta. Pode, de acordo com a estrutura financeira da pessoa, se ela tem alguma dívida, se ela está pagando alguma coisa, pode causar algum certo incômodo durante um tempo, mas não vai fazer falta. Por isso que a gente tem que atingir todos os que recebem esses valores, tanto da Assembleia Legislativa, quanto também dos outros poderes, do Ministério Público, do Poder Judiciário, do Tribunal de Contas, da Defensoria Pública. Todo mundo tem que fazer sua parte, né? Essa é a nossa ideia, mas tem que ser algo em conjunto que o pessoal abrace e que todo mundo abrace, senão acaba que não tem impacto nenhum, né? É verdade. Deputado, bom dia novamente. A situação que o senhor está vendo aí, é claro, já nos trouxe 2 assuntos importantes, mas em referência ao Covid-19 e a área da saúde, como é que o senhor enxerga hoje aqui no Rio Grande do Sul? O que está mais prioritário neste momento? Desculpa, eu não consegui entender a pergunta. O que está mais prioritário no momento? Isso, na área da saúde, tipo numa verba que vem ainda aí, de vocês, no caso do Novo. Pois a gente não tem verba para poder destinar a combate a coronavírus, né? Tem algumas ideias no orçamento ali, que o Poder Executivo estava possibilitando que os deputados fizessem emendas ao orçamento para poder combater o coronavírus. Aquela emenda de R$1 milhão lá do ano passado, que, ao meu ver, não foi anunciada da forma muito correta, do jeito muito certo, porque a gente estava em meio de umas reformas estruturais grandes e o governador vem e anuncia que cada deputado vai ter R$1 milhão. Ficou estranho, eu não gostei daquilo, então eu não peguei esse valor. Então, esse dinheiro foi redestinado para a Secretaria de Saúde, que está fazendo os investimentos que ela julga pertinente, que eu acho que não é ruim para a população, porque se a Secretaria de Saúde ficou com os valores, ela vai investir onde ela achar mais pertinente, onde ela achar melhor. O que eu tenho visto é que o governo do estado tem anunciado muitos investimentos em hospitais. Um exemplo disso são os hospitais regionais, aí, que durante muito tempo se tentou estruturar, se tentou colocar
em prática, mas muitos deles, como por exemplo da região central aqui, que é onde eu estou nesse momento, ficou mais de 15 anos sem nada, um hospital que era só a carcaça, era só o cimento, durante um tempão sem equipamento nenhum. Então o governo está indo nessas buscas aí, claro, compra de respiradores, aquela coisa toda, né? Só que felizmente ainda não chegou forte aqui no Rio Grande do Sul o coronavírus, né? A gente tem mais de 1.000 casos, mas mais da metade deles já estão curados, já foram recuperados. Esse número é um dos números mais importantes que a gente acaba não mencionando tanto quando dá notícia sobre isso. E isso é muito, muito importante de salientar. Se a pessoa está curada, não pode se fazer um alarde sobre o número, porque é óbvio que o número vai aumentar todos os dias. É óbvio que o número vai aumentar toda semana. Ele não vai começar a cair se tu não utilizar os dados dos que estão recuperados. Então é mais ou menos isso, Valério, que está sendo feito, mais hospitais, compra de respiradores e se preparando para quando chegar o momento ruim que o pessoal ainda está esperando, né? Eu tenho familiares aí da área médica e eles dizem que o pico ainda não chegou, o ponto ruim ainda não chegou. E o grande risco ao invés de a gente ter achatado a curva, a gente ter feito um isolamento tão forte que a gente só empurrou a curva. E se a gente empurrou a curva, a gente está empurrando ela para o inverno, a gente não está empurrando ela para o verão. E isso é um problema muito grande, entende? Se a gente tiver o pico no inverno, meu amigo, eu não sei como é que vai ser a situação para conseguir segurar todos os tipos de doença que vão vir, porque aí vai vir gripe comum, vai vir toda aquela coisa que vem no inverno junto com o coronavírus. Então, só Deus sabe o que vai acontecer. Realmente. E como tu avalia, então, já vamos fazer esse link, como tu avalia o trabalho do governador Eduardo Leite nesse combate à pandemia? Tu acredita que a gente pode ter entrado numa quarentena, digamos assim, muito cedo? Por exemplo, aqui em Camaquã, nós tivemos o fechamento do comércio antes de ter qualquer caso. Nós temos um caso somente aqui confirmado em Camaquã. Nós tivemos fechamento do comércio e agora já reabriu com a capacidade reduzida e tudo mais. Tu acha que daqui a pouquinho nós podemos ter entrado num isolamento muito cedo e realmente termos somente empurrado essa curva lá para frente, justamente pro inverno, que é frio aqui no Rio Grande do Sul? Pois é, Lennon, eu te confesso assim que fazer análise agora é muito mais confortável do que fazer em março, né? Porque a gente agora entendeu um pouco mais a doença, aprendeu um pouco mais como é que ela funciona. Então analisar resultado, digamos assim, né? Dizer que eu poderia ter feito isso, poderia ter feito aquilo é muito mais fácil agora. No momento, eu não sei qual que seria uma decisão melhor a se fazer, porque naquela hora estava todo mundo apavorado, que era um horror, que o negócio era horrível, vai todo mundo se infectar ao mesmo tempo, vai faltar vaga de hospital, vai ser uma loucura. E se pareceu naquela hora que o mais adequado era mandar fechar tudo, que foi o que o governador fez. Eu acho que o governador tenta fazer da melhor forma possível. Lógico, ele é uma pessoa bem intencionada, etc. Eu não sou da base dele, eu não sou do governo dele, mas eu também não sou da oposição. Eu busco entender a situação, eu sou independente. Olhando depois, conversando com profissionais da área médica, como eu disse, eu tenho alguns parentes que são médicos, que estão lá dentro, que sabem o que está acontecendo nos hospitais. Me parece que a gente foi muito forte para a parte radical, porque, cara, olhando agora, é muito radical tu fazer uma quarentena total, mandar todo mundo ficar trancado em casa em lugares que não tem caso nenhum. Se a ideia é achatar a curva, algumas pessoas têm que ser infectadas para elas começar a desenvolver anticorpos, para elas começar a ficar imunes. A gente simplesmente acabou com a curva. A gente, em vez de fazer aquele gráfico alto assim, ou gráfico mediano, a gente deixou reto. E se a doença é tão infecciosa assim, uma hora a gente vai acabar se infectando. Uma hora isso vai chegar. Então, eu acho que a gente poderia ter feito algo um pouco menos radical e ir subindo o nível de restrições, que nem está sendo feito agora. Agora, o governo percebeu isso e regionalizou o estado, né? Porque lembra como é que foi no início? Primeiro o governador disse que cada prefeitura ia fazer o seu. Lembra? Sim. E aí depois o governador voltou atrás e disse que não, ele ia decidir o estado inteiro. Aí depois ele voltou atrás de novo e agora regionalizou. Cada região tem uma bandeira agora. Camaquã, não sei qual bandeira que tá, deve ser uma bandeira mais baixa. Porque, por exemplo, a região de Passo Fundo tá com a bandeira vermelha. E a bandeira vermelha é mais restritiva, etc. Aí depois tem a bandeira preta, que é quando manda fechar tudo, manda trancar tudo. Então, olhando depois, parece que a gente errou na dose, né?
porque a gente não pode achar que a quarentena é uma panaceia que vai resolver tudo. Não, ela é um remédio, assim como qualquer remédio tem um efeito colateral. Só que o efeito colateral da quarentena é muito pesado, é muito grave. A gente não pode ignorar isso. Não se ignora que a trava das pessoas poderem se movimentar, trava a economia e a consequência disso é terrível para todo mundo. Então tem que se ponderar qual que é o remédio, porque se a gente tem um remédio que mata o paciente, não adianta nada. Tem que ser algo que seja equalizado, né? Então, olhando depois, parece que a gente exagerou um pouco na dose naquele primeiro momento, mas analisar depois é um pouco até fácil, né? É mais fácil de se fazer. Mas eu acho que ele está indo bem, A gente poderia estar numa situação pior. Imagina se a gente tivesse um João Dória aqui no Rio Grande do Sul, que mandou trancar tudo, fechou tudo e acabou. Entende? Realmente. Deputado, como é que o senhor avalia aí essa situação da educação? Essa volta às aulas, que até então não tem ainda o retorno, nós vamos ter um mês de maio para avaliar toda a situação do Covid. Tá fazendo correto o governador no sentido da educação? Sendo bem sincero, Valério, eu não sei. Eu não sei mesmo, não tenho capacidade técnica de opinar sobre volta às aulas, né? Eu vejo alguns infectologistas dizendo que não pode voltar às aulas porque a aglomeração, as crianças vão acabar pegando o vírus e vão levar para casa, vão levar para pegar os pais delas, os avós delas, etc. E eu vejo outros infectologistas dizendo que na realidade nunca tinha que ter parado as aulas porque as crianças iam se infectar rápido, iam desenvolver os anticorpos rápido e elas iam estar imunes logo no primeiro momento. Eu não sei o que opinar sobre esse assunto, mas a grande verdade é que a gente teve 10 ou 15 dias de aula esse ano, eu não lembro exatamente o número, porque voltou das férias, deu 15 dias ali e acabou. Será que o ano letivo vai ser salvo? Será que a gente vai conseguir salvar o ano letivo? Tem universidade que quer cancelar o semestre. As escolas estaduais não podem fazer isso porque não é por semestre, é por ano. E aí, vai cancelar o ano? Vai fazer o quê? Eu não sei, sendo bem sincero, eu prefiro não dar uma opinião furada e dizer que eu não sei realmente qual seria a melhor solução para esse momento. Verdade, a sua sinceridade, até porque a gente avalia o seguinte, né? Se cuidou muito agora, mas para voltar com crianças no meio do inverno, em salas de aula que tu sabe que elas não têm todo o recurso, muitas delas aqui em Camaquã, inclusive, nem começaram ainda o ano letivo. O senhor falou aí em alguns dias, aqui teve escolas que nem abriram, que nem começaram, naquela expectativa de voltar agora em junho, mas em meio a todos os cuidados que a família teve, que as crianças tiveram, porque é difícil tu segurar uma criança também agora em casa, tu voltar em pleno inverno seria o essencial, mas em outro lado, aprender em casa pelos meios digitais não é a mesma coisa, né, deputado? Até porque muitos não têm acesso, né, aos meios digitais. Não é a mesma coisa não, mas a gente tem que começar a se adaptar, né, pelo menos utilizar esse tempo de alguma forma. E um agravante ainda, Valério, é que as escolas estaduais, principalmente, recém vieram de uma greve, né? Os professores do estado fizeram uma baita greve ano passado. O ano letivo do ano passado se encerrou com recuperação de aulas, que não é uma situação igual também a aulas comuns, e agora chega nisso e tranca tudo. Tu imagina, não tá fácil o negócio, e eu não sei qual que vai ser os próximos passos aí, o que vai acontecer. Estudar em casa, como tu bem disse, não é tão fácil assim, não é a mesma coisa. É diferente de um pai e de uma mãe que quer ensinar os filhos em casa, que quer fazer homeschooling, aquela coisa toda. Aí é uma situação. Agora, o pai e a mãe que precisa botar a criança na frente do computador para aprender na internet com os professores, cara, aí é bem mais complicado, né? Bem mais difícil. Deputado, o Partido Novo é conhecido pela sua economia. É um partido que não utiliza dinheiro público, é um partido, para quem não conhece o Partido Novo recebe sim o fundo eleitoral porque não tem como devolver. Ainda não foi. Obrigado a receber. Não foi criado uma maneira de devolver. Aliás, até tem, eu acho, como devolver, mas é distribuído entre os partidos, não é isso? Tu pode recusar o recebimento do fundo partidário, e aí é como se tu não tivesse na divisão e acaba que se redistribui para os outros. Então o dinheiro é gasto de qualquer maneira, o dinheiro público, com essa farra do dinheiro público com esse fundo partidário. Mas, enfim, como é que está sendo a economia feita pelo Partido Novo na Assembleia Legislativa aqui no Rio Grande do Sul? Uma boa pergunta, Lennon. Isso é algo que a gente leva como acessório do nosso mandato, né? Algo à parte ali que a gente comenta com o pessoal para demonstrar que tem como fazer um bom trabalho, que é o nosso foco principal, é fazer uma boa representação, é apresentar nossas ideias. Por mais que as pessoas não concordem, algumas conosco, a gente deixa bem claro o que a gente pensa, né? Não é aquela
coisa de ficar assim, saboando e não dar opinião. Tem que dar opinião, política é representação. Se a pessoa não gosta das minhas opiniões, que bom que ela saiba delas para não votar em mim, para evitar esse problema. E se a pessoa gosta, que ela vote porque eu dou as opiniões. E o Novo, ele veio com essa ideia de tentar demonstrar que não precisa de tudo isso, sabe? Não precisa do deputado ter benefícios e privilégios exagerados e excessivos. Ele tem que ter uma equipe técnica, uma assessoria que auxilie, porque é muito trabalho, é muita demanda, é muito estudo, é muita coisa que tem que se analisar, e às vezes precisa de um especialista, né? Tem que ter um advogado, tem que ter um economista, tem que ter um editor de fotos, vídeos, de rede social para tu poder se comunicar com as pessoas, mas convenhamos, tu não precisa de um carro oficial, tu não precisa de um vale, de um auxílio moradia, sendo que o teu salário já é alto. Tu não precisa ao invés de tu ter 17 assessores, tu pode ter 6, 7. Essa é a linha de pensamento, porque o Brasil se distanciou muito da realidade, né? Os parlamentares do Brasil, eles recebem valores não só de salário. O salário talvez seja um dos menores problemas ali dos gastos do político, porque o deputado federal tem muita coisa, tem esse auxílio que eu falei, auxílio moradia, tem os gastos com verba de gabinete, viagens, etc, que geram um custo muito grande. Então a ideia do Novo é ser um pouco mais justo com o gasto do dinheiro, porque é o dinheiro da população. Então, só na Assembleia, eu e o deputado Fábio Osterman, a gente já conseguiu economizar, nós dois, nesse 1 ano e pouco, 3 milhões de reais. Tu imagina, se todos os deputados fizessem a mesma coisa, daria um valor muito expressivo, né? Agora, se todos os deputados de todas as assembleias, de todos os deputados da Câmara Federal, todos os vereadores de todos os municípios fizessem essa tentativa de corte de gastos, nossa, imagina a economia que teria, né? Isso que a Assembleia do Rio Grande do Sul, a gente tem que ser muito honesto, é uma das mais baratas do país. A nossa Assembleia, ela não está nem perto de algumas aí que a farra é solta. Aqui é bem apertado, eu diria, os gastos, os ajustes, porque eu vejo casos, por exemplo, a Assembleia do Rio de Janeiro, eu falei com um deputado do Rio de Janeiro, o cara pode ter 40 assessores, pelo amor de Deus. Aqui a gente pode ter 9 que são desdobráveis em até 17. Então, já tem esse cuidado com o dinheiro aqui na Assembleia. Isso é muito bom e a gente tem que reconhecer. Mas mesmo assim, ainda é bastante, ainda dá para reduzir. Essa é a nossa linha, sabe? Não é o principal, porque se fosse o principal, eu sentava lá, não nomeava ninguém, não fazia nada e não trabalhava. Aí era só economia. Aí beleza, mas não é, né? É um acessório do mandato. E o Partido Novo, então, para quem não sabe, como não recebe o fundo eleitoral, se mantém através de mensalidades dos seus filiados. Quer dizer, o dinheiro sai de forma espontânea do bolso dos seus filiados, não de forma forçada, como é com fundo eleitoral. E para encerrarmos, deputado, o Partido Novo é um partido novo, podemos dizer assim, é um partido com pouco tempo ainda comparado com os grandes partidos. E mesmo assim, na última eleição, elegeu Marcel Van Hatten como deputado federal mais votado do estado, elegeu Romeu Zema em Minas Gerais como governador, fez uma bancada boa na maioria dos estados, e João Amoedo surpreendeu nas eleições, ficando na frente, por exemplo, de candidatos que já são consagrados na política, como Álvaro Dias, Henrique Meirelles. Eu sei que é cedo ainda para a gente pensar nas próximas eleições para presidente, para governador, mas tu vê o Partido Novo mais fortalecido e forte para a próxima eleição? Aliás, Partido Novo que terá espaço, por exemplo, nos debates na próxima eleição. Sim, com a eleição de 5 deputados federais, a legislação obriga que os nossos candidatos estejam nos debates, tanto municipais, quanto estaduais, quanto nacionais. Então, se tiver candidato a prefeito no município do Novo, ele tem que estar nos debates, candidato a governador tem que estar nos debates. Eu acredito que sim, Lennon, acho que, como eu te mencionei, né, o nosso partido, ele dá opinião e deixa claro o que pensa. Óbvio que a gente desagrada bastante gente e isso é natural da democracia. O partido político ele agrada alguns e desagrada outros. E tá tudo bem, é normal. Tem gente que discorda e tá certo, é assim que funciona. É assim que funciona mesmo e a gente vai dar a nossa opinião e tudo bem. Faz parte do embate democrático, né? Mas a gente dá a nossa opinião, a gente deixa claro o que a gente pensa. Diferente de alguns que não dão, fica aquela coisa, o tal do centrão, né? Não diz, vai pra lá, vai pra cá, o que tá bom ele vai indo. Se há governo, estou dentro, né? O cara tá sempre no governo. O que ele consegue ali, ele tá lá dentro e a opinião vai moldando.
E a gente não acha isso muito certo, sabe? Eu prefiro ser um partido, sei lá, digamos que a gente nunca consiga crescer muito, ficar um partido médio, um partido pequeno, que tem opinião clara e diga o que pensa, do que um partido gigantesco que tem um saco de gato, que é um monte de gente que pensa um monte de coisa, um diferente do outro, e tu não sabe o que vai vir daquele pessoal. Então eu tô otimista, assim, com o Partido Novo. A gente tem muito que crescer ainda, tem muito que melhorar ainda. A gente não é um partido sem problemas. Tem gente que diz que a gente se vende como perfeito. Eu falo categoricamente para ti no ar que nós não somos um partido perfeito. A gente tem problemas gravíssimos internos que têm que ser melhorados, e isso vai acontecendo. Então eu acho que para 2022 a gente vem bem. O nosso candidato a presidente eu não sei quem vai ser, o nosso candidato a governador eu não sei quem vai ser, depende das pessoas que se disponibilizarem, que passarem no processo seletivo. Então eu tô otimista, espero que dê tudo certo e que venham pessoas que venham defender as nossas ideias para conseguir levar adiante essa nossa tentativa de simplesmente dar mais poder ao cidadão, simplesmente tirar o poder dos políticos, reduzir um pouco o poder da classe política, porque hoje no Brasil o político é muito poderoso, ele faz muita coisa, ele tem muito gasto, e o cidadão acaba pagando a conta, e a gente quer aumentar esse poder do cidadão, reduzindo gastos do governo, reduzindo, se a gente conseguir, com a redução de gastos, reduzindo impostos, reduzindo burocracia, e dando mais poder para o cidadão, porque no final das contas é para isso que existe o governo. Ele deveria existir para proporcionar uma vida mais fácil para o cidadão, que fornecer um sistema de saúde, um sistema de segurança, um sistema educacional básico, e era isso, e não ficar sugando mais a metade do que todo mundo produz para entregar produtos de má qualidade, para manter privilégios de alguns beneficiados aí. Por isso que a gente está tentando fazer essa mudança. Deputado Giuseppe Riesgo, muito obrigado por ter nos atendido nesse início de manhã. Muito obrigado pela tua participação aqui no Bom Dia 97. Eu te agradeço, Leno. Um abraço para ti, um abraço para o Valério, que eu conheci agora, e um abraço para todos os ouvintes aí da Rádio Acústica. Abraço, tudo de bom pro senhor, deputado. Valeu, abração. Este, então, foi o deputado Giuseppe Riesgo aqui no Bom Dia 97, no início da manhã desta quarta-feira, dia 6 de maio de 2020. O deputado muito sincero no que ele não soube, o que ele não sabia opinar, ele não quis opinar, coisa que é raro na política hoje em dia. Também abriu que o partido tem problemas sim e tem que melhorar, problemas graves. Então, deputado muito sincero, muito coerente nessa entrevista, né, Valério? Baita entrevista, Leno. 7h48. Nós vamos agora tomar aquele rápido cafezinho. Não saia daí, é rapidinho e nós já voltamos. Acústica e a hora certa. 7h48. Você acorda feliz e já sabe como é. Todo dia é dia de comprar no São José. Pague menos, leve mais, seja um cara inteligente. Vem pro Super São José, o super da nossa gente. Tem o açougue, a fruteira e também a padaria. É o Super São José, preço baixo todo dia. Vem de carro, de carona, ou quem sabe vem a pé. Todo dia é dia de comprar no Super São José. Super São José, o super da nossa gente. Camaquã e Cerro Grande do Sul.